Ô, Caio, vamos lá. Como que você avalia essa sinuca, vamos chamar assim, essa sinuca do governo? Sinuca porque a base aliada do governo votou maciçamente a favor, né? Foram 443 votos a favor na primeira votação, 3 contra, e na segunda, 453 e 6 contra, sendo que, inclusive, além da base, o próprio filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, votou a favor. Que sinuca é essa? Como é que se avalia isso? Bom, em primeiro lugar, cumpre aí cumprimentar o Zé Maria por uma análise impecável da situação. Impecável. Inclusive, a narrativa do Pacto Federativo, de federalização do Paulo Guedes, foi usada contra ele para justificar a vinculação de verbas, ou seja, o engessamento do orçamento, sendo que o Paulo Guedes é totalmente a favor de desindexação e desvinculação. Vamos fazer um exercício aqui para pensar um pouquinho fora da caixa e ver esse fato aí por um outro ângulo, certo? O Rodrigo Maia, nessa demonstração de força, acabou dando um tiro no próprio pé. Por quê? Ele provou na prática que, havendo vontade política, na Câmara, aprova-se uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, em regime express. Eu acho até que ele podia abrir um delivery de emenda constitucional, porque essa PEC, como bem colocou o Zé Maria, sequer estava em pauta. É a PEC zumbi, ela ressuscitou das gavetas de Brasília, que é o túmulo oficial da burocracia política. Eu falei com 5 parlamentares hoje pela manhã, Edgar, e o que me foi relatado é que eles tiveram minutos para refletir sobre o seu voto. E isso é péssimo, porque mostra que o destino do Brasil, muitas vezes, se decide no sobressalto, no susto. E o que faz essa PEC, né, que tem impacto bilionário, como bem colocou o Zé? Ela obriga constitucionalmente o governo federal a executar o orçamento das emendas parlamentares das bancadas estaduais até o limite de 1% no orçamento, Sim. que hoje está em 0,6%. Então, só para dar um exemplo, se todos os parlamentares aqui do estado de São Paulo decidirem despoluir aquele rio de dejetos que passa aqui pela nossa cidade, o Rio Tietê, eles podem abocanhar uma parte do orçamento e destinar para isso, né? Então é assim que funciona. Só que por que essa PEC ela foi aprovada quase de forma unânime aí? Porque ela tem um estímulo positivo e negativo, óbvio, sob a perspectiva do parlamentar, não do interesse público, que é o seguinte: em primeiro lugar, o Congresso ele abocanha uma fatia maior do orçamento. Em segundo lugar, se o parlamentar votar contra, o eleitorado pode achar que o parlamentar não quer trazer dinheiro e recursos para o Estado. Então a PEC ela vai mexer com a covardia inata dos parlamentares em relação à opinião pública e, por outro lado, vai dialogar com o DNA populista dos políticos. Aquele Lulinha, aquele Getulinho que vive dentro de cada um deles em maior ou menor grau. O lado positivo dessa votação, e aí a gente faz um exercício difícil de enxergar a metade cheia disso, é que o toma lá da cá ele sai enfraquecido. Por quê? Como o orçamento agora é impositivo, obrigatório, não cabe mais barganha política. O executivo ele não tem mais a prerrogativa de fazer contingenciamento e de adiar a liberação de emendas. Então isso, nesse sentido, foi outro tiro no pé da velha política. E só para fazer um diagnóstico técnico, hoje no Brasil, cada deputado já tem 15 milhões de reais por ano para emendas parlamentares, pessoais, né? Isso é a emenda constitucional 86 de 2015. Então, eles já são sócios gananciosos do orçamento que eles deveriam fiscalizar. E isso é uma grande contradição. Você pegar as despesas primárias, Edgar, aqui no Brasil, 93% é despesa vinculada, obrigatória. A Previdência, por exemplo, já consome 44%. A folha de pagamento, 22%. E isso sem falar em lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro e teto de gastos, que não permitem que o governo se endivide. Ou seja, o governo ele já tem pouca área de atuação, 7%. E agora ele perdeu ainda mais terreno. Só para fechar, eu queria abrir aspas aqui para o professor e jurista Modesto Carvalhosa, que defende com a habitual veemência e eloquência o fim das emendas parlamentares na sua obra Da Cleptocracia para a Democracia. Abre aspas para o jurista Modesto Carvalhosa. As emendas dos parlamentares, que alteram as propostas orçamentárias do Executivo para incluir valores que serão por eles livremente distribuídos em seus currais eleitorais, materializam inominável afronta aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência na administração pública. E ele diz o seguinte sobre essas emendas de bancada estaduais: os, abre aspas, representantes do povo desvirtuam e enfraquecem a execução de políticas públicas para que prevaleçam os seus esquemas eleitoreiros nos seus estados de origem. E o professor
professor ainda fala que essas emendas elas são duplamente vergonhosas, Edgar, porque elas são pagas mesmo com os estados que são inadimplentes perante a União. Portanto, essa emenda é um grande remendo e a gente vive mesmo na República do enxugamento de gelo.